Bom dia, gente bonita, tudo bom com vocês? Começando o mês, primeiro dia útil aí de novembro, hoje as coisas mudam um pouco, então sejam todos muito bem-vindos ao horário de inverno de Nova York, onde a gente começa a abrir o mercado agora, a sessão de Nova York, às 11h30 da manhã, não mais às 10h30. Então ficou um horário aí bem de vagabundo, né? Mas tá tudo certo, a gente se adapta, sem mais delongas, vamos tomar cuidado aí, é início de mês, né? Hoje é dia 3 de novembro, então o mercado ele tende a ficar um pouquinho mais devagar e um pouquinho mais preditivo, né? Então vamos entender isso no gráfico hoje, vamos para a tela. Aqui a gente já está com o Nasdaq, eu já estava gravando aqui antes, mas ó, dá uma olhada aqui. Aqui depois que a gente teve a expansão de todo aquele evento econômico, né, que jogou o preço para cima realmente, entramos nesse rally muito forte, aqui é o gráfico de uma hora, a gente ficou encaixotado logo acima desse gap. Aonde foi o caixote? Foi aqui, ó, tentamos algumas fugas, se a gente aproxima aqui, a gente consegue perceber isso que eu estou falando, a gente teve essas tentativas de fuga, onde o preço ele foi rejeitado, a gente acabou aproveitando aí esse movimento, inclusive na compra, e está trabalhando agora entre aspas, tá? E aqui a gente coloca muitas aspas, pessoal, em uma tendência de baixa. Só que a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse tipo de armadilha. O mercado ele ainda está muito forte para compra. Então toda a pernada de baixa que a gente tiver até uma quebra de estrutura realmente boa, a gente vai interpretar como uma caça de liquidez e como uma correção. Porque quando a gente volta aqui para o gráfico, a gente consegue perceber o quê? Que aqui a gente ainda tem bastante ponto de liquidez para ser capturado. Temos até mesmo o fechamento desse gap para ser feito ainda e temos também essa região aqui para ser capturada para o movimento continuar um movimento natural, né? Então o preço ele ainda precisa vir pegar essa liquidez mais baixa para depois a gente encontrar uma volatilidade maior e um volume de compra institucional entrando para a gente levar o preço para cima novamente. Então é uma análise muito cuidadosa que nós temos que fazer aí nos próximos dias. Por isso que a gente vai esperar sim boas oportunidades de compra, mas sempre ficando esperto ali com as oportunidades da venda que a gente vai ter, tá? Porque se a gente pega aqui um movimento corretivo no mercado de hoje, que é o que eu inclusive estou de olho, né? Eu estou de olho de pegar uma venda, a gente consegue pegar ótimos trades. Então se a gente pegar aqui uma venda mais ou menos onde eu estou querendo pegar aqui e colocar o stop nessa região, a gente está falando aí de um 5-1 já para hoje, né? Então já começa a semana muito maneiro, começa bem legal a semana. Mas vamos entender isso aqui mais micro, o que a gente pode fazer, o que a gente pode esperar do mercado para hoje, né? Não para a semana aí, que o foco do vídeo não é esse. O foco do vídeo é para hoje. Aqui, como vocês bem sabem, eu gosto muito de trabalhar com a captura de liquidez. Tenho que mudar o horário do meu relógio. Despertou 10h30 aqui, que seria o suposto open. Inclusive o indicador. Então, como vocês bem sabem, eu gosto de operar captura de liquidez, né, da sessão anterior, de topo ou fundo. Não máxima e mínima, sim topo ou fundo. Então, a gente tem esse topo aqui, ainda sendo gerado, e nós temos esse outro fundo sendo gerado. Então, às 11h30 da manhã, o que eu vou aguardar? Lembrando que agora o mercado ele pode ter uma volatilidade um pouco maior, porque é dia de rolagem dos derivativos também. Então a gente pode encontrar aí essa volatilidade um pouco maior. Então eu espero o mercado ele vir sweepar essa região e entregar a baixa. Aqui está o meu alvo, tá? Meu alvo primário está aqui. Agora, se ele fizer um movimento contrário, vier aqui para baixo primeiro, para depois querer ir para cima, eu vou esperar. Eu vou esperar porque eu sei que aqui é um nível de interesse bom dele, né? Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou procurar a máxima atual da seção de Londres, a máxima atual da seção de Londres e a mínima atual da seção de Londres. Então, as killzones, né? Então, vou procurar realmente máxima e mínima hoje, e não topo e fundo. Então, hoje eu vou procurar esperar ele trabalhar nas máximas e mínimas da sessão anterior, para depois identificar aí uma movimentação do preço. Por quê? Porque a gente ainda não teve o Judas Swing acontecendo. Se a gente olha aqui, ó, para a sessão de Londres, a gente não consegue identificar o Judas Swing acontecendo aqui. Ah, Kaique, mas o Judas Swing ele aconteceu aqui, ó. Cara, para mim não foi. Para mim não foi, entendeu? Para mim aqui a gente só teve a captura natural, que o mercado ele costuma fazer na sessão de Londres, e já entregou um movimento de alta. A gente ainda não teve uma manipulação de fato
de algum topo importante para a gente conseguir caracterizar como um Judas Swing e se apoiar nessa tese. Então ainda vou aguardar o movimento ser completo, entregar realmente uma manipulação para eu entrar posicionado. Só vou me posicionar na venda acima dessa região e só vou me posicionar na compra abaixo dessa região. O que o mercado vier fazer primeiro, eu aceito. Agora, se eu tiver uma resistência do preço sendo formado nessa região aqui quando o mercado abrir e ele já começar a quebrar uma estrutura para cima em 1 minuto, aí beleza, eu mudo meu viés. Aí eu começo a acreditar que o mercado ele vai continuar subindo forte. E aí eu procuro compras nessa região, tá? Então o mercado hoje para mim tá bem simples, é arroz com feijão mesmo. Não vou elaborar muitas teses aqui, não vou ficar me alongando muito nesse vídeo de hoje, porque para mim tá bem simples o que eu vou fazer, tá? Lembrando, isso daqui não é dica de investimento, é só o meu posicionamento, é só as entradas que eu vou fazer e não é nenhum tipo de recomendação. Então já deixa o like, já se inscreve no canal, compartilha e bora pra cima. Vamos!